Bienvenidos a La Semilla Podcast. Juan Medina y Elizabeth Rodríguez te invitan a explorar las verdades bíblicas más profundas, aquellas que no siempre se mencionan en las iglesias. Prepárate para sembrar, crecer y reflexionar con nosotros. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Semilla Podcast. El día de hoy, seguimos con el estudio del libro de Efesios, ¿no? Ya estamos en el capítulo 2 y vamos ahora a empezar con el versículo 13. Vamos a seguir estudiando el versículo 13. ¿Cómo está, hermana Betty? Muy bien. Lista para compartir la palabra de Dios hoy. Bueno, vamos a leer el versículo 13 del capítulo 2 de Efesios. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Muy bem. E nós já hemos visto que esse término, em outro tempo, se refere a los gentiles que estavam alejados de la presença de Deus. E este término, lejos, é uma expressão judia que é muito comum, ou que era muito comum em esses dias, que se empleava em los escritos rabínicos para descrever a los gentiles quienes estavam alejados de Deus. Porque eles, como nação, Deus les havia elegido. Então, eles creiam que estavam cerca a Deus. E os gentiles estavam lejos. De Dios. Juan, lê Isaías 57, 19. Isaías 57, 19. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Aí, sempre que aparece nas escrituras de Pablo, principalmente em Efésios, lejos ou lejanos, é uma referência a los gentiles. Muito bem. E, por outra parte, os judíos consideravam que eles e os convertidos ao judaísmo estavam cerca a Deus. ¿Entendes? Entonces, los gentiles estaban lejos de Dios, pero todo gentil que se convertía al judaísmo se hacía cercano a Dios, no se acercaba a Dios. Y aquí no se trata de una cercanía externa, dispensacional, nacional, geográfica o cerimonial, sino una íntima unión espiritual con el Señor Jesucristo. Porque em el contexto do judío realmente era certo, verdade? Porque os judíos podiam acercar-se a Deus através dos sacrifícios. Claro. Os gentiles também ofereciam sacrifícios, pero não eram a Deus, eram a deuses estranhos. Então, realmente, em esse contexto e mirando desde essa perspectiva, os judíos estavam cerca a Deus. Claro. E todos aqueles que se convertiam no judaísmo, não? Obviamente. 1 de Coríntios 1, 24, Juan. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Muito bem. E que é o que hacía? Que é o que causava esta separação? La causa por la que los gentiles estaban lejos de Dios. Y también el problema ahí también era la causa de las discordias, ¿no? Porque esa discordia, el antagonismo, la enemistad, el odio, la amargura, cualquier otra cosa semejante, la causa es el pecado. Israel, para acercar-se a Deus, oferecia sacrifício para que seus pecados fossem cubiertos. Sin embargo, os sacrifícios de los paganos não lhes dava essa bendição, não lhes dava esse perdão. E isso é aplicável hoje. Os sacrifícios que os gentiles hacen a sus dioses,
que são dependendo da cultura, são totalmente diferentes, pero há uma coisa em comum, que esses sacrifícios que eles fazem a seus deuses, só há uma pessoa em comum que está por detrás, Satanás. E esse sacrifício não perdona pecado. Esse sacrifício não leva a los gentiles de hoje e também de antes de los dias de Pablo a ter comunhão com Deus. Isso é muito claro nas Escrituras, no Antigo Testamento, que através de um sacrifício eles podiam acceder a Deus, não? Claro. E os sacrifícios não eram nem hechos por os israelitas comuns e correntes, não? Era só quem podia oferecer os sacrifícios eram os sacerdotes. De igual maneira também, dentro do paganismo, havia os sacerdotes e as sacerdotisas, não? Para efetuar, para ser parte dessa adoração, mas não era Deus. Igual que nos dias de Pablo, igual que hoje. Pode ser qualquer tipo de sacrifícios, pero não vão poder ter comunhão com Deus. E a decir verdade, isso é abominação a Deus. É algo odioso. Algo que Deus mira e sente ganas de vomitar, repugnante. E é por isso que só há um método de acercar-se a Deus, que é através de Jesucristo. E a razão por la que sempre há harmonia perfeita em la Trinidade é porque entre eles não há pecado. Sempre vai haver discórdia entre os humanos. Por el pecado. Por el pecado. Porque o pecado às vezes nos faz egoístas. Nós assim, há pessoas que não são egoístas, pero aí bem no fundo Sempre há egoísmo. Sempre vai haver egoísmo, orgulho, porque todo é produzido por el orgulho que há no coração do homem. E a santidade perfeita produz harmonia perfeita. É por isso que nós somos chamados a viver em santidade. Claro. Isso é um desejo, uma das vontades do Senhor para seus discípulos, seus filhos, é que vivam em santidade, porque a santidade produz harmonia, comunhão os uns com os outros perfeitamente. Porque se um está em santidade e outro em pecado, o que vai fazer? Ele que está em desobediência, a tendência é dañar aquele que está em santidade, não? Hacerlo pecar. Não é assim? Claro, tratan de burlarse o dañar al que hace bien las cosas, ¿no? Y entonces, la única solución para las divisiones, disensiones, disoluciones, enemistades, es arrancando el pecado de nuestras vidas a través de Jesucristo, recibiéndolo como nuestro Señor y Salvador. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado e também de toda maldade. Ou seja, a consequência do pecado é uma consciência intranquila, verdade? Uma consciência sucia. E o sacrifício de Cristo não só nos perdona, sino que nos limpia de toda maldade. Nossa consciência pode estar tranquila, porque a sangre de Jesus, ou seja, o sacrifício de Cristo, sempre que nós outros nos referimos à sangre de Jesus, estamos se referindo a todo o sacrifício de Cristo. Claro, todo lo que ha hecho, ¿no? Todo lo que Ele ha hecho. Y hablábamos el episodio pasado de eso, ¿no? Não podemos olvidarnos que esta sangre não é sangre literal. É uma figura de linguagem chamada metonímia. E os que querem saber a definição correta, podem buscar aí em Google, não? Aqueles, ou seja, todas as pessoas que confiam na obra expiatória de Cristo na cruz del Calvário, têm essa possibilidade de ser livre do pecado. Pero têm que fazer com fé. E sabes que não só
São perdonados nossos pecados como recebemos uma nova natureza. Uma nova natureza. De maneira prática e permanente. Eu sei que qualquer pessoa pode nos mirar e dizer, ustedes são iguais a mim. Claro. Pero dentro, interiormente no somos. Claro, no es algo que se muestre exteriormente, ¿no? Sino algo que de adentro de nosotros nace, digamos. ¿Sí? Sí, somos diferentes. Y lo más importante es que Dios es Dios que nos ve, ¿no? Tanto la parte exterior como la parte interior. Claro. La salvación es... la transformación que recibimos es interiormente, espiritualmente. Por supuesto que essa salvação vai se reflejar em ele exterior. Claro. Não é assim? Ou seja, aquele que roubava já não vai roubar mais. Aquele que enganava... Ya no va a engañar. Sim. Então, vamos... Ou seja, nossos amigos, nossos vizinhos, nossas famílias vão perceber que houve um cambio em nossas vidas através de nossa conduta. Através de nossa conduta. Recebemos de maneira prática, permanente, essa natureza, somos libertados de maneira prática e permanente do pecado por nossos novos corpos. E quando cheguemos à presença do Senhor, quando seamos todos glorificados. Agora temos uma nova natureza, por supuesto, pero aún estamos lidiando com o pecado. Todos os dias, cada segundo, cada minuto, temos que lutar contra o pecado. O valor limpiador e purificador da sangre de Cristo se lleva de imediato o castigo del pecado e finalmente elimina sua mesma presença. Ou seja, já não somos mais escravos do pecado. Isso que o sacrifício de Cristo em la cruz del Calvário nos dá, ou dar a todo aquele que confia em Ele. Ya no vamos a estar bajo el dominio del pecado, ¿no? Já não. Aunque seguimos luchando en esta vida. Vamos lutar, por supuesto. Porque a Bíblia mesmo disse aí em 1 de João, se aquele que diz que não tem pecado, es un mentiroso. é mentiroso. Y E também hace a Deus mentiroso. Ajá, hace a Dios mentiroso. Solo não vamos ter pecado é quando seamos glorificados. Quando quando Cristo venga por sua igreja, aí todos os hijos de Deus serão glorificados, receberão novos corpos. Um corpo que não está mais sujeito às leis da física. Entendes? São corpos glorificados, é que nós não necessitamos de carros, de cavalos, nem de burro, nem de bicicleta, de nada para nos trasladar, porque vamos receber esse corpo igual que é de Cristo. Isso está em 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Jesus, depois que ressuscitou, Jesus ressuscitou com um corpo glorioso. Era esse mesmo corpo, só que estava glorificado. Ele já não necessitava andar em las calles llenas de polvo de Jerusalém. Ele podia se desplaçar de um lugar para outro. Por exemplo, te acuerdas que quando os discípulos estavam reunidos depois de sua morte e com medo, não, das autoridades, e Jesus se pôs em meio de eles, não foi assim? Claro, entró o se apareció ahí, ¿no? Cuando estaban a puertas cerradas, dicen. Puerta cerrada. Então, esse tipo de corpo que nós vamos a ter. Não teremos mais enfermidades, porque em el cielo não há mais enfermidades, não há morte, porque as enfermidades é consequência do pecado. Claro, todo es consecuencia del pecado. Pecado, não é outra coisa. E esse tipo de corpo que Jesus nos vai dar. E não vamos mais sentir dolores, não vamos passar mais o que passamos aqui, não? Porque o cielo é um lugar glorioso, maravilhoso, dichoso. E é por isso que nós outros predicamos, porque queremos que muitas outras pessoas conozcan, ¿no? Eso. Conozcam ao Senhor Jesucristo, que pode dar vida eterna, descanso eterno. Em nossa sociedade, muitas pessoas hoje vivem
estressadas. Ujú, Dizem que 90% ou 99% das enfermidades são psicossomáticas, não? ujú, Porque por causa do estresse. O estresse afeta o cortisol. E o estresse vai afetar o corpo, não? claro. Porque o cortisol, quando se descontrola, vai produzir estresse. Ujú, E a que parte de nós outros vai afetar? O corpo. ujú, Então, conhecendo a Jesus, podemos ter vida com abundância, porque Ele vino nos dar, né? Dar-nos vida com abundância. claro. Abundância de paz, de gozo. Porque sem Jesus é impossível ter gozo. Não é assim, A Juan? pesar de que muchas personas puedan pensar que tienen gozo, ¿no? Alegría, pero Reír. claro, Muitas pessoas estão rindo-se, não é assim? ujú, Pero por dentro estão podridos. claro. Estão Entonces, desesperados, pensando o que vou ser daqui a 5 minutos com minha vida. Porque tantas pessoas se suicidam. claro, o sea, y solamente Jesús es el que puede liberar de todas esas cosas, ¿no? Sim. Ujú, Porque o pecado hace isso. Nunca te dá uma solução. E quem está por detrás do pecado? Satanás. Satanás. E quem está por detrás de Jesus? A bendição. Não? Ujú, El gozo. Jesus nos produz gozo, alegria, paz, amor. Amor sincero, não? Se nós podemos amar sinceramente a nossos irmãos, amar a nossos inimigos, porque o amor de Deus ha sido derramado em nossos corações. claro. E se há um discípulo de Jesus que não ama a seu prójimo, temos que Ver, ¿no? Si de ver se verdad realmente es, é discípulo de Jesus. claro. Porque todos os discípulos de Jesus podem amar a seus Ujú, inimigos. Puesto que em Cristo a gran barreira fundamental do pecado ha sido quitada de en medio. ujú, Isso que nos obstaculizava. E essas também se constituem um grande obstáculo para os que não têm a Cristo. claro. Então, em Cristo, a barreira que era o pecado ha sido quitada de en medio. E todas as demais barreiras também são removidas, não importa se são religiosas, Políticas, políticas, culturales. sociais, não importa. O importante é que em Cristo todas as barreiras han sido derribadas. Ujú, ¿Por quê? Porque Jesucristo morreu na cruz del Calvário exatamente para isso. E principalmente na barreira que havia entre o homem e Deus. É por isso que os judeus diziam, nos dias de Pablo, que os gentiles estavam lejos de Deus. claro, porque había una barrera, ¿no? Sim, uma barreira. Quienes são uno em Cristo, são uno em cada um de eles e entre si. Bem seja que se percatem de ele ou actuem como se não fuera um hecho. São, 1 de Coríntios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. E aí está. Se les vou explicar. El dia que eu e Juan e os demais e as demais pessoas creyeron en Jesús, ¿qué es lo que sucedió? Ahora somos uno con Jesús. Con Jesús. Así como el esposo y la esposa son una sola carne, mas assim son dos personas, pero la Biblia dice que es una sola carne, unidad compuesta. Nosotros somos uno con Jesús, o sea que no hay diferencia entre mí y Jesús, ¿no es así, Juan? Claro, somos uno, ¿no? Uno. Por supuesto que algo vai dizer, pero te veo sola. Claro. Não importa se me vê sola. O importante é que eu sei que eu sou uma com Jesus. O propósito de participar da cena do Senhor é que recordemos o sacrifício que nosso Senhor hizo, não só para acercar-nos a Deus ou a Ele, sino que também entre nós outros. Al quitar nosso pecado, Cristo nos dá paz uns com os outros e acesso a Deus. Então, vamos ver aqui o benefício do sacrifício de Cristo. Nos hace uno com Ele. Não é assim? Luego,
Temos comunhão e acesso a Deus porque não poderíamos acercar-nos a Deus. A igual que os gentiles dos dias de Pablo. Claro. E temos comunhão os uns com os outros. Há muitas pessoas que não valoram a cena do Senhor. Claro, lo ven como un ritual más. Um ritual mais, pero não é um ritual. Jesus disse que devemos Recordar, ¿no? recordar seu sacrifício celebrando a cena do Senhor. Porque o pão é um símbolo de seu corpo, não é seu corpo. Es un símbolo nada más. E a sangre é um símbolo. O vinho é o símbolo da sangre que foi derramada. Então, em la cena del Senhor temos dois elementos: o pão Y el vino. e o vinho. Não é como algumas denominações, algumas religiões, que a gente come solamente a hóstia, verdade? E não se dá. E Jesus disse assim: aquele que não comer de minha carne e não beber de minha sangue, que disse? Não tienes parte comigo. Então, eu llamo agora a los hermanos que nos escuchan que valoren la cena. En la cena nosotros recordamos. Es una remembranza de lo que Cristo hizo un día en la cruz del Calvario para quitar de en medio el pecado que nos impedía acercarnos a Dios. Valoremos la Santa Cena. Y a los amigos que todavía no conocen a Jesús, es necesario recibir a Jesús para poder participar dessa celebração tão gloriosa que nos recuerda quanto Jesus nos amou, quanto foi o sofrimento de Jesus. Um dia vamos falar sobre os sofrimentos de Jesus. Todo o que ele passou, ele se entregou a si mesmo por nós. Ele não foi obrigado. Por amor, se entregou por nós. E nós hoje invitamos a você que não valora a cena do Senhor e você que não pode participar porque aún não ha hecho la paz com Deus. Tienes la liberdade de receber a Cristo como tu Senhor e Salvador. Entonces, vemos aquí que así como los gentiles estaban lejos de la presencia de Dios, igual muchas personas hoy en día están así, ¿no? Exactamente. Están muy lejos de la presencia de Dios. Y eso, ¿qué hace? Que no disfruten del gozo que Él da, ¿no? No experimenten, no sepan, ¿no? Porque nunca han experimentado eso. Entonces, por eso los invitamos a que busquen a Cristo, ¿no? No estamos hablando de denominación, de iglesia, no, nada de eso, ¿no? Porque ya habíamos dicho mucho antes que nosotros estamos aquí enseñando lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y si tú quieres acercarte a Dios, tienes la libertad de hacerlo. No enseñamos dogmas, ¿no? Claro, no son dogmas, estamos aquí analizando lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esperamos que este episodio, este programa, sea de bendición para tu vida. Y si ves que a alguien le puede servir, comparte este episodio, también dale un like, ¿no? Suscríbete, ¿no? Para poder seguir creciendo y poder seguir con estos estudios, ¿no? Y poder llegar a muchas más personas también. Esperamos que tenga una semana bendecida y nos vemos la siguiente semana prosiguiendo con este estudio del libro de Efesios. Nos vemos.